Muito bem, senhoras e senhores, hoje um papo um pouco diferente, mas muito legal, muito interessante e muito importante. Hoje a gente está aqui com o Charlen, do Perisfera, a gente está aqui com o Lucas, da Bewater. Gente, boa tarde para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, trocando essa ideia, vamos trocar um papo maneiro. E... Você pode contar um pouquinho do que é a Bewater? Ok. Bom, olá, meu nome é Lucas Pereira, eu sou o CEO e fundador da Bewater, e a Bewater, ela é uma startup de educação, da qual a gente ensina as soft skills. As soft skills nada mais são do que aquelas habilidades que a gente deveria aprender desde criança, durante toda a nossa trajetória escolar, mas que infelizmente não acontece. São habilidades como falar em público, saber como que eu ganho dinheiro, como eu lido com o meu dinheiro, como que eu posso empreender, como eu lido com as minhas emoções, enfim, tantas outras que são mega importantes para a nossa carreira profissional e também para a nossa vida pessoal. Então, a gente ensina esse tipo de habilidade de uma forma mega gamificada e divertida, uma metodologia única na qual nós mesmos criamos. Nosso foco está em alunos do ensino médio e da faculdade. Então, basicamente a geração Z. São aquelas pessoas entre 13, 14 até os seus 25 anos, mais ou menos. Charlen, conta um pouquinho também sobre o que é a Perisfera, por favor. Perisfera ele surgiu, né, com a ideia propriamente dita do Denis Ferrari, que é o CEO da ASIS, né, no qual eu faço parte, e eu estou atuando como coordenador do projeto Perisfera. Denis é um cara que veio da periferia, mora ainda na periferia, então ele via muito essa necessidade de fazer alguma coisa que pudesse impulsionar as pessoas que vivem na periferia. E com isso, né, ele, em conversa com as meninas da Junior Achievement, elas tinham o projeto, né, de startup que elas desenvolviam nas escolas públicas, e aí surgiu a ideia de fazer, né, um programa, né, de inovação para alunos das escolas públicas, né, da Grande Vitória, que residam, né, na periferia. E aí por isso veio o nome, né, Perisfera, né, algo que remete aí à periferia. E aí daí surgiu a ideia, né, do programa, do projeto. A gente estava conversando aqui no off, a gente estava falando sobre o Edu Lira, da Gerando Falcões. Gerando Falcões, desculpa. Ele tem uma frase que periferia é potência. Cara, é uma frase muito impactante no Brasil, ainda mais no Brasil, um país muito com a desigualdade social gigantesca. E assim, para vocês, qual é a importância de dar uma luz no fim do túnel? Porque não é amparada a periferia, a educação pública não é amparada. Então, assim, qual a importância para vocês de dar uma luz no fim do túnel, de ensinar coisas para esses jovens? Eu acho que o grande objetivo, assim, né, que a ASE, a Junior Achievement e a Bewater vem trazendo para esse projeto é justamente de proporcionar uma, uma visão para esses adolescentes que estão participando do programa de um mundo corporativo, já que eles estão no ensino médio, né, estão ali já na cara do gol para decidir o futuro deles. Então, acho que o Perisfera ele vem muito nesse sentido, né, de trazer inovação para que esses jovens possam ter uma noção, né, básica ali de como funciona um projeto, né, como se desenvolve um projeto inovador. E, e o objetivo principal, assim, não é que esses jovens continuem trabalhando com inovação, né? Porque no Brasil, e principalmente pessoas que vivem na periferia, elas são empreendedoras, né? A gente empreende no Não por nosso... opção, e sim por necessidade, Exato, né? exato, justamente pela necessidade, a desigualdade social, como você bem citou. Então, eu acho que é muito trazer, né, esse olhar para esses jovens de empreendedorismo, né, independente de qual profissão que eles venham percorrer aí nos próximos anos, eles vão precisar de ter meio esse mindset inovador, né? Então, o projeto ele vem muito com essa pegada para que esses jovens que sejam formados em direito, medicina, administração, jornalismo, né? Porque ser inovador hoje, a gente precisa ser inovador em qualquer profissão. Exatamente. Então, é mais com esse grande objetivo, assim. Assim, lidar com o adolescente, com o jovem. Eu sou jovem, eu tenho 21 anos, tá? Eu sou um jovem, assim. Eu sou geração Z, inclusive. Eu sou o Inclusive, senhor você é geração Z também? Eu sou o senhor aqui, tô com Não, vamos quase falar desse, 30. não vamos falar dessa coisa, não. Eu tava até lendo lá embaixo agora na redação, com um amigo meu, que a gente tava vendo a geração Z. A geração Z é quem nasceu de 90 até 2010. Eu não sabia disso. Eu achava que era, tipo, sei lá, 2000 até 2000, entendeu? É de 90 até 2010. Tem várias fontes que dizem datas diferentes, Uhum. mas que a gente se baseia, pelo menos, é aqueles que nasceram até 98 ou 97, mais ou menos. Ah, tá. Entendi. Tá.
E, E assim, até os 2010, viu? até 2010, 98. Entendi. Sei. Agora trazendo a pergunta pra vocês especificamente. Ok. Lidar com o jovem é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Você tá moldando um ser humano pro futuro. Exato. Então, assim, pra vocês, como é lidar, ainda mais no ensino médio, né, cara? O projeto de vocês é do ensino médio, você pega de jovens do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, assim, tem aquela pressão do ensino médio do jovem, tem a pressão do Enem, tem a pressão do cara, eu vou trabalhar com o quê, eu vou fazer o quê, eu não sei o que eu quero fazer. E tem o processo da vida dele, biológico, o jovem tá se formando e tal. Então, assim, pra vocês, como é lidar com todas essas nuances e como que é a metodologia de vocês no projeto? Legal. Essa é uma época muito complicada na vida de todos, chegando ali no terceiro ano, e ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida é quase ingrato, assim, então é quase cruel. Então a gente precisa ter um tato grande para conseguir primeiro entender a cabeça dessas pessoas, que entender a cabeça de alguém já é complicado o suficiente. Entender a cabeça de alguém que muda toda hora é mais ainda. Então, cada hora um gosto diferente, aparece uma coisa nova, é um meme novo que expira em um dia e E o esse aí mundo já atual tá é cada vez mais rápido, as Exatamente. coisas vão mudando mais rápido também. Justamente. Inclusive, pegando o gancho, é daí que vem o nome Baby Water, né? Que é Seja Água. Então, num mundo que as coisas mudam cada vez mais rápido, a gente precisa se adaptar. E a água é justamente o elemento da mudança. Então, se você bota ela num copo, ela vira um copo. Se você bota ela numa jarra, ela vira uma jarra. Caraca, Então, legal, por isso irado, Seja Água, parabéns. sacou? Valeu. E, cara, então, a nossa metodologia, ela parte de alguns princípios do qual a gente consegue entender, primeiro entendendo a cabeça do jovem, o que a gente consegue fazer para que esse aluno ou essa aluna consiga engajar para continuar a gostar do que ela está fazendo e gostando, assim ela continua. Se a gente gosta de alguma coisa, a tendência é que a gente continue fazendo aquilo ali. Exatamente. Então, nossa principal base é a gamificação. Todo mundo gosta de jogo. Nessa idade mais ainda. Então, a gente colocando as gamificações, a gente não tem tarefas, não tem dever de casa, tem as missões. Então, com as missões, você entrega ela, você ganha XP, são os pontos de experiência. Caraca, legal. E assim você vai evoluindo de nível. Com os níveis, você ganha premiações. Por exemplo, vi aqui, visitar de Gazeta. Então, essa é uma forma de engajar e fazer com que eles gostem do que eles estão fazendo. E o Perisfera atua na Grande Vitória. Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Viana. Cara, como que foi a adesão dos alunos no projeto? Pois é, a gente teve um apoio muito grande das escolas, né? Então a gente teve uma entrada muito grande, as escolas, né, tiveram aí deram a gente esse apoio de abrir as portas para que a gente conseguisse comunicar com esses alunos. Então a gente, né, mais propriamente as meninas da Junior Achievement, elas visitaram todas as 10 escolas da Grande Vitória. Então a gente teve, desculpa, a Siri tá querendo entrevistar aqui também, ser entrevistada, mas a gente teve 126 alunos inscritos de cara no início, assim, sabe? Né? Até chegar no momento em que a gente separou esses alunos em grupos, né? A gente priorizou. Quantos grupos? Foram 27 grupos no início, né? Para acoplar todos esses 126 alunos. E aí foi uma tarefa muito difícil, porque no início a gente precisava que eles tivessem uma ideia. E o momento de ideação é o momento mais difícil, assim. Tanto que eles, no papo que a gente teve com eles falaram que ter essa ideia foi mais difícil mesmo, verdade. Exato. Só comentando o que você falou. Exato. Então, assim, eles tiveram treinamento, a gente, né, proporcionou para eles treinamentos falando sobre inovação, a gente trouxe cases, né, de inovação para que eles pudessem entender como fazer essa ideação, como que eles poderiam pensar para ter uma ideia, né, para pelo menos iniciar. A ideia poderia mudar no decorrer do tempo, né? Então, esse treinamento proporcionou que eles tivessem esse apoio, assim, e aí no início alguns alunos tiveram muita dificuldade, a gente teve que meio que dar umas puxadas, assim, para meio que para ver, né? ver se os pensamentos fluíam ali, porque eu não sei o que eu penso, o que eu faço, qual a ideia que eu posso, qual problema que eu posso pensar em resolver. Então, esse foi o início, assim, do projeto, né, junto aos alunos aí, os 126 alunos. Cara, vou dar uma alfinetada assim, me permitam fazer isso aqui agora. Vai lá. Lidar com o jovem, como eu disse, é muito difícil. Lidar com o jovem e com sonhos de jovens, quando você dá essa esperança, é mais difícil.
e com os jovens da periferia, com a esperança da periferia, é mais difícil ainda. Pra vocês, aí eu queria que a resposta dos dois. Como foi, cara? É porque durante o processo vocês vão cortando os grupos. Então, assim, pra vocês, como foi cortar esses grupos? E querendo ou não, vocês, assim, desculpa a grosso modo, acabando com a esperança e cortando os sonhos de algumas pessoas que estavam ali no projeto. Cara, como que foi pra vocês fazer isso? Cara, você quer falar, já? Entendi. Beleza. Obrigado. Cara, não é fácil, mas é um processo que ele é real. Porque na vida real, a gente não pode esperar que a gente vai ter tudo só porque a gente quer, sabe? Então, a gente viu que as pessoas têm batalhado bastante, os alunos batalharam e chegaram porque mereceram. Que correram atrás, fizeram todas as missões, tudo que eles puderam. Aqueles que não se dedicaram tanto acabaram ficando para trás, infelizmente, porque a vida acaba sendo assim, sabe? Não é todo mundo que vai passar na faculdade, não é todo mundo que vai conseguir emprego, não é todo mundo que vai ter uma empresa de sucesso. Então, esse caminho, essa trajetória de ter que ir cortando algumas pessoas para chegar num grande campeão na final, ele pode ser doloroso para aqueles que acabam ficando no meio do caminho, mas ele também ensina muita coisa. Ele Sim. ensina que é exatamente da forma que a vida é. Que a gente precisa lutar por aquilo que a gente quer, só que infelizmente, às vezes, não dá, mas o importante é que a gente pode tentar de novo. Então, Sim. vão ter outras edições, ter outras oportunidades que as pessoas vão conseguir tentar e conseguir conquistar os seus objetivos, né? Pra você, o que você acha? Cara, é bem complicado que a gente lida com o ser humano, né, desde o momento que a gente nasce até morrer, né? Então, a gente tá lidando ali com o sujeito e aquele sujeito tem seus sonhos, objetivos, né? Tiveram grupos que desanimaram no meio do caminho e pararam, então as coisas vieram acontecendo. A entrada da Be-Water aconteceu justamente para nos apoiar com como tornar o Perisfera um pouco mais atrativo para a Engajante, né? comunicação, né, com esses adolescentes, que é um público que eu particularmente tenho muita dificuldade de lidar, sabe? Então, mas é muito complicado nessa questão de inicia com uma quantidade de grupo, uma quantidade de alunos, e no decorrer agora a gente chega com 5 grupos, né, finalistas. Então, a gente sempre teve muito um cuidado de correr atrás, chamar o aluno, principalmente ali no privado, né, no Você tá em particular, ficar em para cima tipo, ali, né? cara, você tem certeza que tipo você não vai continuar, precisa de algum outro apoio e tal, entende? E no final do dia, assim, é muito gratificante de um certo ponto de ver quem chegou ao final. Né, a gente teve casos em que mães me mandaram mensagens no privado, muito obrigado, porque assim, estou tendo muita dificuldade Fica até com ele arrepiado. aqui e tal. Então, isso no final do dia meio que dá uma recompensada, sabe? Saber que a gente, de alguma forma, está causando algum tipo de transformação, não só para o aluno, mas para a família também. Então, é uma balança ali com 2 medidas, né? Eu até arrepiei nessa fala aqui agora, cara. Mais uma vez, parabéns pra vocês. O papo não terminou, mas assim, cara, parabenizar vocês. Tava falando que você é um tema espinhoso, é um tema difícil, Sim. é uma situação muito complicada, né? Assim, parabéns pra vocês. Só recapitulando, o projeto ocorreu em 10 escolas da Grande Vitória, correto? Exato. E aí foram 126 alunos no início. Isso. E 10 escolas da Grande Vitória, Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha. E são 5 que vão pra final? 5 grupos. 5 grupos que vão pra final Isso. e 3 que vão ser premiados. Exato. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Que responsa, hein? Demais. Rapaz. O primeiro lugar fica com R$4.000, o segundo lugar com R$3.000 e o terceiro lugar com R$2.000. Já tem data, afinal, Exato. local, Exato. aberto ao público? Não. Não aberto ao público? Não. E os pais dos alunos como comandante? Infelizmente. Não, mas Os assim, pais a dos gente... alunos, sim. Ah, podem, né? a gente... Deu ruim aí, a gente vai poder ir ver. Então... Luca, eu queria ir. Eu perguntei porque eu também queria ir. O Luca perguntou porque também queria ir. Eu vou arrumar um lugar pra vocês. A gente coloca vocês na lista de espera, Show. mas como assim, a gente tá com o Perisfera, ele vai acontecer a final no dia 25 de março, em um sábado, né, às 3 horas da tarde, a gente decidiu esse horário e esse dia justamente para proporcionar com que os pais, amigos dos alunos pudessem ir, né, então a gente tem um limite, né, do espaço, então a gente não consegue ser tipo porteira aberta, mas vai ser no dia 25, no Base 27,
né, às 15 horas. Lá a gente vai conhecer ali os grandes finalistas, né? E Primeiro, segundo, você terceiro pode explicar lugar. como que vai ser eleito? Eles vão fazer o quê? É um pitch, você falou, né? Exato. Eles já participaram já de uma pré-banca, né, onde eles gravaram o pitch, né, de 5 minutos, não foi? Isso aí. 5 minutos. Essa pré-banca meio que já avaliou os projetos para que eles pudessem melhorar, né, Deram os feedbacks. apontamentos, exato, feedback que eles tiveram ali dessa pré-banca, para que no dia 25 eles conseguissem apresentar um pitch mais perfeito possível. Uhum. Né? Então, no dia eles vão ter ali 3 a 5 minutos para poder Isso. Apresentar o pitch deles. Né? apresentar o pitch. E aí vai ter uma banca composta por 3 pessoas que vai estar ali avaliando. Então, eles apresentam o pitch, a banca vai ter 10 minutos para fazer ali questionamentos e eles responderem, para que eles consigam ali, baseado em critérios, né, do problema, se o problema foi validado, a solução foi testada, né, se eles definiram o projeto de forma muito concisa, inteligente e tal, vão ser esses praticamente assim, um desses pontos que vão ser avaliado. Então, baseado nisso, eles vão ter ali uma pontuação final que vai fazer esse ranqueamento. Pode crer, legal. Meu Deus, esqueci a pergunta. Calma, Luca, vai cortar depois. Caraca, esqueci a pergunta, eu tava pensando agora. Sobre o evento final, base 27... Não, era sobre... Meu Deus, como pode fugir a cabeça? Viu, o jovem de hoje em dia tá maluco, cara. Desenvolvimento dos projetos dos alunos. Eu ia perguntar sobre os finalistas. Inclusive, já que vai cortar, você sabe de cabeça os 5 projetos finais, pelo menos um pouco sobre eles? Se vocês consigam falar? Não. Que eu ia te perguntar isso. Eu ia te pedir isso que o porra tá na furada. Tá, não tá gravando agora. Não tá gravando. Editar, né? Tem um que o de venda de temperos. Tem esse que é do psicólogo. Tem um que é para viabilizar a adoção de animais em situação de rua. Tem a Gabi, que é para ajudar na procrastinação. Isso, na organização dos alunos nos estudos. E tem um quinto. Deixa eu ver. Que não é do João, do 23? Não, o do João é esse, do PET, não? Não lembro. Qual? Do PET? Qual? Não. Procrastinação. Procrastinação. Legal. Não, tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Falta de organização, procrastinação, falta de diversidade de alimentos e ingredientes na cozinha, ok. Necessidade de pessoas cuidarem mais da saúde mental. Desorganização de tarefas da rotina, são 2. São 2. Bichinhos em situação de rua, exato. Posso fazer essa pergunta então? Pode. Vocês querem fazer 3, 2, já que são 5 finalistas? Que aí vocês gravam 3 e gravam 2 pra ficar mais fácil. Pode ir. Pode ser? Qual o 3, 2? Vocês já sabem de cabeça de vocês? Vamos. Melhor escolher logo. Eu falo de adoção de animais, o de saúde mental e um de organização. Você fala outro de organização e dos alimentos. Alimentos, ok. Maluca, fechou? Cara, e são 5 finalistas, né? Desculpa se eu vou te botar na furada, mas eu acho que não. Mas você sabe quais são, assim, só uma introzinha de quais são os 5 finalistas, vocês sabem de cabeça assim? Vamos fazer o pitch dos alunos, né? Mas, em resumo, né, os 5 grupos finalistas, um dos projetos, eles, né, tiveram aí a ideia de fazer pontes, conexões entre pessoas que querem fazer adoção de animais em situação de rua, com os animais que estão disponíveis, até mesmo conectar profissionais, né, veterinários, pet shops e tudo mais. Temos um outro projeto que ele traz muito da organização dos próprios alunos. E esse projeto é bem interessante, não é favorito, é interessante. Fique claro, porque né? é uma dor que os próprios alunos tinham, né? Eles tinham muita dificuldade em organizar a rotina de estudos, né? Fontes confiáveis que eles poderiam pesquisar. Então, eles meio que estruturaram um projeto que eles iriam viabilizar com que esses alunos conseguissem fazer essa rotina de estudos deles, né, de acordo com a matéria que eles estão estudando na escola, né, e temos um outro projeto, foi o de organização, o dos bichinhos e o dos alimentos. Era isso, né? Não. Aí tem o dos alimentos, que ajuda as pessoas a escolherem
temperos e alimentos que faltam dentro de casa, não só ajudar a escolher, mas ajudam na facilidade de comprar esses alimentos. Também a gente tem outro projeto muito parecido com o que você citou, com organização de tarefas para ajudar na procrastinação. E tem um terceiro, O do saúde mental. da saúde mental, perfeito. A gente tem um da saúde mental para ajudar adolescentes e jovens a conseguirem lidar melhor com esse problema. Caminhando pro final aqui, o Perisfera tá rolando desde Setembro do ano do passado. ano passado. Isso. E aí, assim, a ideia de vocês é ter uma edição todos os anos? Uma edição todos os anos? Vai ter duas? Você pode falar isso pra gente? Claro. Bom, de novo. A Sirica tá querendo roubar meu lugar aqui. Exato. Ó, spoiler. Bom, como é um projeto de inovação, esse foi o que a gente está considerando um MVP, né? MVP mínima vergonha possível, né? Mas esse a gente tem trabalhado no decorrer desde o ano passado, fazendo alguns testes já, né? Levantando aí pontos de boas práticas que a gente já pode adotar para os próximos. Então a gente tem essa intenção de fazer, né, uma edição por ano. Então, esse ano ainda a gente deve fazer uma outra edição já com essas melhorias que a gente identificou, né, nesse projeto agora, de pontos que a gente poderia ter, até mesmo de engajamento com os alunos, período em que a gente executou, e foi assim, um momento em que a gente foi, tipo, vamos executar o projeto, vamos. E aí, tipo, teve Copa do Mundo, teve eleição, verdade. teve Tudo. sabe? Final de ano escolar dos Aham. meninos. Exato. Aquela Então, loucura assim, toda. Timing perfeito. foi um MVP bem testado. Exato. Exato. A gente tá com muitas Exato. melhorias aí para a próxima temporada. Então, ele é um projeto que ele vai perpetuar aí justamente pela causa, né? Já temos uma próxima temporada, vocês já entenderam isso, né? Spoiler. Exato. Spoiler. Cada E vai... vez com mais alunos, né? Exato. Porra, isso aí, cara, por favor. Assim, queria parabenizar a vocês que estão aqui, as empresas que ajudaram, a Rede Gazeta, a Unimed, a Danza, a Real Café, a Maeli, a Rede Vitória, a Alpha Graphics, a Base 27 e o Edu Tecnologia. É o Edu, desculpa. É o O Idu. O Idu, a Edu Tecnologia e a Billwater também. Perfeito. Então, assim, gente, parabéns pra vocês. É muito importante o papel de vocês num país tão desigual, num país tão grande, num país onde o governo não tem olhares pra todo mundo. Isso é muito, muito, muito importante. Então, assim, que tenham mais perisferas no Brasil, no Espírito Santo, no mundo, Exato. que tenham mais edições de perisfera, que tenham Isso aí. 2, 3 vezes no ano, que vocês consigam ter essa base pra ter isso. E assim, obrigado por vocês estarem aqui. A gente que E agradece. esse espaço final eu deixo pra vocês, assim, falar o que vocês quiserem no perisfera. Vocês mandam aqui agora, de vocês aqui. Pode olhar pra câmera, cara, de vocês, o espaço é de vocês. Bora. Por favor. Bom, como a gente falou aqui, né, o Perisfera ele é um projeto social, né, sem fins lucrativos, com o único objetivo aí de proporcionar com que esses alunos tenham nessa vivência com esses mindset, com espaços de inovação, justamente para que possa proporcionar para eles esses aprendizados que eles possam, né, desenvolver nessas habilidades de empreendedorismo, né, já que eles estão entrando num momento de decidirem o que vão fazer no futuro, né? O projeto Perisfera, ele não aconteceria, né, se a gente não tivesse apoio e suporte de todos os nossos mantenedores, né, juntamente com a ACES, a Billwater e a Junior Achievement, né? Então, nas próximas edições aí, se você é uma empresa e apoia a causa, né, entre em contato com a gente, tem lá o @perisfera, pode entrar lá em contato que a gente dá mais detalhes sobre o projeto, coloca vocês lá na nossa listinha, né, de pessoas e empresas que podem apoiar aí nos próximos anos. E são pequenas ondas que a gente faz para justamente proporcionar que no futuro a gente faça aí, né, uma onda gigante. Exato. E pegando esse gancho, o Perisfera ele é uma oportunidade de quebrar uma barreira da educação, que é a do pagamento. A gente tem uma cultura no mundo de que quanto mais dinheiro eu tenho, uma educação melhor eu posso cobrar, eu posso comprar. E, na verdade, o ideal não deveria ser assim. A gente deveria ter a melhor educação possível para todo mundo, independente se eu estou no melhor mercado do mundo ou no pior. Então, claro que isso é um sonho idealista demais, mas a gente corre atrás para tentar tornar isso possível o máximo que a gente consegue. E o Perisfera é exatamente uma forma de correr atrás desse sonho, de entregar uma educação de qualidade, uma educação transformadora, coisas que são realmente úteis na vida dessas pessoas, que vão transformar a vida delas, das famílias e de quem mais estiver perto. Então, puxando também o gancho com o Tiarlen, se você se
compadece dessa causa de alguma forma, entre em contato para continuar tornando esse projeto possível e a educação de qualidade gratuita também. Lucas, Charlie, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. E se você está vendo esse vídeo, apoiem mais perisferas. A gente precisa de mais perisferas no mundo, no Brasil, no Espírito Santo, em todo lugar possível. Apoie essa causa. São vidas, são sonhos que não têm o olhar necessário, eles precisam desse apoio. E esse foi, como eu disse, um papo muito interessante, um papo muito importante, muito necessário, muito legal que a gente traz aqui no canal do Fonte. Eu fico muito lisonjeado de poder ter esse papo com vocês, de poder falar sobre isso. E, pela última vez, muito obrigado. A gente que Nós que agradece a agradecemos. oportunidade. Galera, esse foi o papo. Até a próxima. Fui!